Olá pessoal, tudo em paz com vocês? Nós vamos falar sobre cenário, né? Como fazer belas fotografias entendendo o que é cenário e o que é estética, tá bom? Eu sou Celso Vick, sou fotógrafo, fotoclubista e arte educador. E nós vamos ver hoje alguns cenários. Nosso cenário hoje é na Avenida Paulista. O que é cenário? O cenário, em sua essência, é um ambiente, um espaço que pode ser físico ou não, pode ser virtual, e onde as ações de uma obra de arte acontecem, onde ela se concretiza, tá? Ele é muito mais do que um simples pano de fundo. É um elemento ativo que ajuda a construir a narrativa e a atmosfera das suas fotos, né? Então o cenário, ele funciona dessa forma. Um bom fotógrafo, os melhores fotógrafos do mundo, vocês podem ver que todos eles estudam cenário, estudam estética e estudam história da arte, né? Então o cenário, ele é muito importante para a nossa fotografia. Eu separei algumas fotos de minha autoria de alguns cenários da Avenida Paulista. Então você tem linhas, você tem curvas, você tem círculos, luz natural, sombra, luz, e isso deixa o seu cenário muito mais completo para você fotografar. Principalmente quem gosta de fazer foto de pessoas, ensaios fotográficos. Você pode fazer ensaio com casal, ou pré-wedding, pode fazer um ensaio de família, mostrando o lugar, né? Então esse é a ideia do cenário, exatamente isso, mostrar. Quando você coloca pessoas dentro desse cenário, aí você tem a estética, aí você tem o cenário e estética, tá? Que nós vamos falar num outro vídeo sobre estética. Mais cenários, né? Então imagina, olha como fica bonito. O ideal é você mapear o lugar, mapear os cenários que você vai passando, e fica muito mais fácil depois quando você for falar de estética e cenário juntos. Mas o ideal é você sempre mapear os cenários, mapear, anotar o horário que aquela luz está bonita nesse cenário, que horas que bate o sol, que lado que ele vem nesse cenário que você está escolhendo. A Avenida Paulista, o melhor horário, na minha opinião, para se fotografar é de manhã, das 7 da manhã até umas 9 horas mais ou menos, e depois bem no finzinho da tarde, depois das 5 horas da tarde. É um horário legal para se fotografar. Você tem duas condições de luz completamente diferentes. Bom, pense num cenário de teatro, por exemplo, né? Ele inclui não só as paredes, a mobília, ele inclui também a iluminação, os adereços, os efeitos sonoros e o figurino dos atores. Então imagina um cenário dessa forma aí, tá? A forma com que todos esses elementos são dispostos pelo palco chama cenografia, né? Então a cenografia, ela funciona dessa maneira. A sua função é emergir o público na história. Por exemplo, um cenário escuro com pouca iluminação pode evocar o sentimento das pessoas de tristeza, por exemplo, né? Já um cenário com cores vivas, e muitos objetos coloridos, ele surge como alegria. Então olha como funciona o cenário, ó, como o efeito que ele tem na sua fotografia. Aqui eu adoro preto e branco, por isso que eu separei as fotos preto e branco. Mas você tem muito reflexo na Avenida Paulista, reflexo de um prédio no outro, sem contar a luz, né, que entra, que ela passa no meio dos prédios e dá esses efeitos muito bacana na sua fotografia. Aqui a gente tem linhas, olha que lindo, olha, linhas. Então uma geometria muito bonita na Paulista. E sem contar que a Paulista, ela tem do Paraíso até a Consolação, né? Então você tem muita coisa para se fotografar ali. Só de prédios famosos, prédios que tem uma arquitetura bonita, eu mapeei mais de 30 prédios. Bom, além do teatro, o conceito também de cenário se aplica a outras formas, né, de arte. Por exemplo, o cinema, a fotografia, a pintura, tá? Uma paisagem pintada, por exemplo, é o cenário de uma cena, né? E a escolha dos detalhes, das cores, das texturas, influenciam de forma
com que a obra é percebida. Uma fotografia feita em um cenário externo remete ao espectador o local onde essa pessoa está localizada. Então você tem, ao contrário da estética, que você pode pintar um retrato sem mostrar o cenário. Você pode pintar, pode fotografar uma pessoa e não mostrar o cenário. E o contrário, que é o caso do cenário, sim, você coloca a pessoa, então você fica com estética e cenário. Você tem o local onde essa pessoa foi fotografada, foi pintada, tá? E complementa muito mais na sua fotografia. Aqui são duas fotos de rua mesmo, eu adoro fotografar rua. Então você tem esse jogo de luz muito bonito, né? Aqui muitas linhas. A Avenida Paulista é um lugar maravilhoso para se fotografar. Pode dar esses efeitos, leva um tripé se você quiser, para dar efeito nos carros passando. Então você tem um cenário com os prédios fixos e esse movimento dos carros. Então você dá a impressão de uma rua cheia de movimento, que é a Paulista, né? Uma rua com muito movimento, mas uma rua que as pessoas andam com pressa, os carros andam com pressa, todo mundo querendo chegar em algum lugar. E esse efeito eu acho que fica muito bonito, tá? E aqui eu coloquei, a gente falando um pouquinho só de estética, um pouquinho rápido, mas na verdade, para você sentir como fica, você colocar uma pessoa nesse cenário que você tem, que é a Avenida Paulista. Então, você tem esse cenário urbano muito legal. Olha só, né? E tem várias pessoas, por exemplo, que me procuram, inclusive para fazer ensaio na Paulista, que vem do interior, vem de fora de São Paulo, quer conhecer a cidade, e o cenário Avenida Paulista é convidativo para isso. Para não ficar só com fotos preto e branco, dá uma olhada nesse cenário colorido. Olha como fica lindo, né? Então você pode colocar, por exemplo, a pessoa que você vai fotografar num canto, né, num dos cantos da foto, usando a regra dos terços, né? E você tem essa maravilha de cenário. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado um pouquinho da Avenida Paulista para se fotografar. Eu também dou workshop, dou palestra de fotografia, dou curso, tá? Eu sou o Celso Vick, sou fotógrafo, sou fotoclubista, organizo passeios fotográficos educativos, inclusive pela Avenida Paulista, tá? E sou arte educador também, eu ministro oficinas de fotografia em São Paulo, na região do ABC. São cursos de fotografia para iniciantes e alguns cursos de fotografia para quem já fotografa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço do Celso.